Olá! Atualmente, muitos tipos de prestadores de serviço comercial se destacam por oferecer um atendimento pessoal e exclusivo com atenção totalmente voltada aos seus clientes. E cobram mais caro por isso, mas isso compensa pelo fato da melhor qualidade do serviço prestado. Esse é o chamado atendimento VIP. Esse modelo de atendimento pode funcionar muito bem em spas, hotéis, aeroportos e praticamente todo tipo de loja que trabalha com prestação de serviço comercial. Porém, ao transportar o conceito de atendimento VIP de forma equivocada para a medicina, muitos médicos têm se preocupado exclusivamente em encarecer o seu atendimento, solicitando uma quantidade absurda e inimaginável de exames complementares, sejam eles exames de sangue ou exames de imagem, com o único intuito de agradar e causar uma boa impressão. Não é raro ver médicos que se consideram VIPs solicitarem exames que eles próprios desconhecem a utilidade ou aplicação prática, apenas porque têm nomes pomposos ou são exames extremamente raros e caros. Um exemplo bem prático disso é o caso do exame de PET-CT, que é um exame extremamente caro, que utiliza uma tecnologia avançadíssima, combinando emissão de isótopos radioativos com imagem de tomografia, mas é um exame que tem uma utilização bastante específica. E ele foi criado e é utilizado para a detecção de metástases em pacientes que já têm diagnóstico de câncer. Ao utilizar um exame como esse, por exemplo, para uma utilidade para a qual não foi criado, isso gera muito mais transtornos do que vantagens para o paciente, pois o exame vai suspeitar de câncer em local que não tem absolutamente nada, gerando mais exames e muitas vezes uma preocupação excessiva do paciente que não precisaria passar por aquilo tudo. Um outro exemplo bem clássico é o caso do exame de sangue para a dosagem de vitamina D. Esse exame foi criado há alguns anos e na época que foi criado entrou rapidamente na moda, sendo solicitado para praticamente todo mundo, como se fosse um exame de rotina. Na época, muitas pessoas foram diagnosticadas como baixa de vitamina D e acabaram sendo tratadas por isso. Hoje em dia, os valores de normalidade desse exame precisaram ser revistos e muitas pessoas que tinham uma dosagem no sangue de vitamina D que era considerada como baixa pelos valores antigos, hoje têm esses mesmos valores sendo considerados como normais. Isso acontece porque quando os exames são novos e recém-criados, os valores de normalidade ainda não são muito bem estabelecidos e esse ajuste só pode ser feito ao longo do tempo. Poderíamos comparar a necessidade de uma pessoa de exames com a mesma necessidade de uma planta que precisa ser regada. Assim como uma planta precisa ser regada, as pessoas também precisam de exames. Mas ao regar uma planta de forma excessiva, acabamos encharcando e matando essa planta. E é muito mais fácil recuperar uma planta que foi esquecida de ser regada do que uma planta que foi regada em excesso. Geralmente uma planta regada em excesso não tem recuperação. Da mesma forma acontece com os exames. Quando utilizamos exames em excesso, podemos causar muito mais mal ao paciente do que a própria doença que motivou o exame. Os médicos se aproveitam do fato de pessoas comuns geralmente não terem acesso a fontes confiáveis de informação científica, ou quando têm acesso a essas fontes, geralmente as fontes utilizam uma linguagem muito técnica de pouca compreensão do público geral. Se as pessoas tivessem acesso a essa informação, a grande maioria das pessoas se recusaria a fazer os exames que são solicitados hoje em dia como se fossem exames de rotina. Isso porque todo exame trabalha com margens de erro. E quando uma pessoa utiliza um exame que foi criado para uma pesquisa de uma doença ou de um sintoma específico, como se fosse um exame de rotina, você aumenta muito a possibilidade de um falso positivo. Agora, multiplique isso por 100 exames ou mais que são solicitados de uma única vez e você vai descobrir porque quando você vai a uma clínica do tipo VIP, mesmo que você não sinta nada, você sempre sai com alguma doença de lá. Os exames foram criados, e principalmente os exames de imagem, com o intuito de confirmar ou afastar uma hipótese diagnóstica que já tenha sido formulada pelo médico previamente durante a consulta clínica. Ao utilizar esses exames como se fossem exames de rastreamento para todo mundo, para uma população total, apenas por medo de processo, necessidade de atendimento VIP ou por uma falta da capacidade do médico em saber decidir qual é o melhor exame para cada paciente, acaba causando muito mais mal do que bem. E muitas pessoas tomam remédios e fazem tratamentos completamente desnecessários e até muitas vezes muito prejudiciais apenas porque foram conduzidos de forma errada pelo seu médico assistente. Um verdadeiro atendimento VIP, na verdade, deveria incluir uma conversa detalhada e demorada com o paciente, um exame físico atencioso e cuidadoso, e, por fim, apenas os exames complementares que sejam direcionados para aquele paciente específico e que sejam melhores para ele. No caso da consulta de rastreamento também, por exemplo, apenas os exames de rastreamento que são adequados àquele perfil de paciente de acordo com os riscos
maiores que ele corre, seja por sua história familiar ou seja pelos seus hábitos de vida. Solicitar todo tipo de exame para todo mundo já está comprovado cientificamente ser muito mais prejudicial do que benéfico. Por fim, muitas vezes, se esconder atrás de centenas e centenas de exames, na verdade, quer encobrir alguma deficiência que o médico tem, geralmente na sua capacidade de raciocínio clínico ou na sua capacidade de conduzir o caso do paciente de forma independente e com o menor risco possível para o mesmo. Um forte abraço a todos e muito obrigado.